falar sobre o grupo das angiospermas, o nosso último grupo antes do final deste capítulo de botânica. A gente, quando estuda a diversidade das plantas, a gente estuda o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O último grupo daquele cladograma. E o grupo das angiospermas, só para explicar um pouquinho o que significa angiospermas, angios quer dizer urna, spermum, semente. Então mostra que o seu material genético, a sua sucessão, vamos dizer assim, da espécie, ela fica acondicionada dentro de uma urna, o que vai ser o fruto. É claro que isso não é uma regra, nós estamos falando de biologia, existem algumas exceções em que os frutos, eles não necessariamente vão envolver a semente, tá? Mas isso são casos à parte. Em geral, as angiospermas envolvem a sua semente com um material chamado de fruto. Quais são as características, então, principais que são compartilhadas com o grupo antecessor, o grupo das gimnospermas? Tanto gimnospermas quanto angiospermas são chamadas plantas fanerógamas. São as plantas que exibem o seu material reprodutivo, suas estruturas que vão produzir o grão de pólen e a célula fecundável feminina, né? Então, todas as plantas fanerógamas, elas são aquelas que exibem as suas estruturas reprodutoras. O que tem de diferente entre uma gimnosperma e uma angiosperma? É o jeito pela qual ela exibe a sua estrutura reprodutora. Numa estrutura gimnosperma, uma conífera, né, os órgãos reprodutores eles são evidentes, assim como também são nas angiospermas. Mas olha aqui, ó, a estrutura da pinha feminina, masculina aqui, né, evidente na gimnosperma, visível, e a angiosperma também visível. Entretanto, a gimnosperma ela modificou algumas estruturas foliares para que sejam atrativas. Nós vamos começar a falar disso mais à frente, tá? Além disso, nós temos a semente que começou a aparecer no grupo das gimnospermas e continuou, perpetuou-se, nas angiospermas. A diferença é que essa semente agora ela fica envolvida por um fruto, tá? E a produção de grãos de pólen, que é comum nos dois grupos. O grão de pólen, que é a estrutura masculina, que é aquela responsável por levar a herança genética da planta masculina, é o encontro da feminina. A estrutura masculina das gimnospermas, ela era dispersável com o vento. E ela aqui, nas angiospermas, elas podem ser dispersáveis com o vento, mas ela trouxe também as angiospermas, através da sua estrutura reprodutiva visível, atrativa, a flor, trouxe a possibilidade de um bônus para quem pudesse visitá-la, é o caso dos polinizadores. Falaremos também mais à frente, tá? Quais são as características que são exclusivas, então, das angiospermas? A presença da flor e a presença do fruto, tá? A flor, ela tem uma diferença em relação às gimnospermas. Ela é atrativa, ela tem cores, são folhas modificadas que vão fazer com que a estrutura que vai receber o grão de pólen seja visível pelos polinizadores. Uma possibilidade para a melhoria, né, a efetividade da fecundação. Uma dupla fecundação é uma outra diferença existente no grupo das angiospermas. A fecundação que vai gerar o embrião e a fecundação que vai gerar o endosperma, a parte que é nutricional, tá? E o ovário e o fruto, né? O ovário se desenvolvendo numa estrutura comestível para muitos organismos dispersores. O ovário é aquilo que vai envolver a célula reproduzível, fertilizável feminina, e quando fecundada, ela irá se desenvolver, gerando o fruto. A ausência, por exemplo, de anterídeos e arquegônios são estruturas que são regressas, né, das briófitas e das pteridófitas, não estão mais presentes. E sim,
aí a presença de um fruto, o clássico fruto, né, o abacate, com o seu embrião envolvido, né, aqui dentro por um material nutritivo para que ele possa se desenvolver. O fruto é a parte que tu comes, né, ou é o ovário desenvolvido, e o embrião está aqui dentro, dentro da estrutura chamada de semente, que tem a reserva, né, nutricional, amido, sob forma de glicose, perdão, sob forma de amido. Tá bem? Bom, a palavra, como já tinha falado, angiospermas, quer dizer semente numa urna, né, no caso de uma fruta, no caso de um fruto, né? São mais de 250 mil. Esse número aqui está até um tanto desatualizado. São mais de 250 mil espécies, né, de angiospermas. Um dado que já tá ultrapassado também, são mais de 43 mil espécies no Brasil, um dos locais onde existe maior número de angiospermas no mundo. As fanerógamas, né, que é o grupo que representa, né, o órgão reprodutor visível, ele é muito mais visível que na gimnosperma, que também é uma fanerógama, é uma flor, né, aqui no caso. As espermatófitas são todas as plantas com semente e fruto. Tá? Traqueófitas são plantas vasculares, desde as pteridófitas é assim, e torna-os independentes da água para fecundação. Formam um tubo polínico, uma sifonogamia, que é aquilo que vai transportar o grão de pólen até a célula fecundadora. O hábitat, a maior parte das plantas angiospermas são terrestres. Tá? Muitas habitam águas doces, rios, né? Como por exemplo, plantas que são 100% flutuantes, né? Dependem 100% dos nutrientes que a água pode fornecer, como é o caso da Vitória Régia, o que tu conhece no popular hidroponia. Tá? E raramente, eu não disse não, raramente existem algumas espécies que são marinhas. Então, algumas se aventuram num ambiente hostil pela salinidade que é o ambiente marinho. E até às vezes falta do polinizador, né? Mas aí são outras estratégias de reprodução. A disseminação, então, é feita por frutos e sementes, os frutos atrativos, muitas vezes, para alguns dispersores. E divididas em dois grandes grupos que tu aprendeu provavelmente no fundamental. Esses dois grandes grupos de angiospermas, eles são divididos devido à disponibilidade de discos de nutrição para o embrião dentro dessa semente. Quando uma planta ela produz um único disco, um cotilédone, com reserva nutricional, a gente chama ela de monocotiledônia. É o caso do milho, por exemplo. Quando ele tem dois discos de reserva de amido, reserva nutricional para esse embrião dentro da semente, a gente chama de dicotiledôneas, dois cotilédones. Cotilédone é o disco de reserva, tá? Por exemplo, é o caso do feijão. Aquela experiência que tu fez no colégio em plantar um feijão. E ele, normalmente, quando ele se abre, o feijão, ele se abre em, parece, duas orelhinhas, né? São os dois discos que tu vê aqui na dicotiledônia, e o embrião está aqui ao meio. Com o tempo, esse feijão, que leva mais ou menos 10, 12 dias para começar a morrer, é porque se tu não, obviamente, transportar ele para um ambiente de solo, onde haja nutriente, ele vai morrer no algodão, ele gastou toda essa energia que havia aqui neste cotilédone. Dicotiledônia é um exemplo de plantas angiospermas com dois discos nutricionais. O mais simples de todos é o monocotilédone, um único cotilédone, né? Por exemplo, aqui o embrião está localizado, perdão, localizado logo abaixo aqui dessa linha, né? Uma linha de separação, vamos dizer assim, da parte nutricional, que quando é umedecido esse grão, rompe-se e o embrião tem acesso ao nutriente. É um único disco, tá? Bom, é somente apenas quando a planta se reproduz, tanto o milho quanto o feijão, que são os exemplos desta tabela de comparação, que eu consigo diferenciar uma monocotiledônia, uma dicotiledônia? Não, não é só através daí. O melhor
e mais rápido, vamos dizer assim, método de tu identificar o que é uma monocotiledônia, uma dicotiledônia, é o segundo item, que são quanto à distribuição dos vasos de condução, xilema e floema, nas folhas. Como que eles se distribuem? No caso das monocotiledôneas, as nervuras são paralelas. Olha, lembra do milho que tu come na praia? Né? O capim, tá? Muitas gramíneas têm esse tipo de dispersão. Agora, olha aqui uma dicotiledônia. As nervuras são chamadas ramiformes ou ramificadas ou até palminérvias. Palminérvias se espalham como se fosse um dedo de uma palma de uma mão aberta, tá? Folhas de dicotiledôneas normalmente são assim, tá? Plátano, hibiscos, folha do café. A maior parte das folhas da erva mate, por exemplo, são todas desse jeito aqui, tá certo? Uma terceira maneira é aquela menos necessária que vai te requerer, tá difícil, vai te solicitar, vamos dizer assim, um equipamento um pouco melhor para tu fazer essa visualização, que é o caso do microscópio, uma lupa, ou pelo menos uma lupa de boa qualidade, que é fazer um corte transversal bem fino num caule, né, para verificar a disposição dos vasos de condução. Vasos de condução xilema e floema totalmente desorganizados numa monocotiledônia. A cana-de-açúcar também é assim, tá? Totalmente dispersos. Agora, tu pega, por exemplo, uma dicotiledônia, ela tem um anel que organiza, né? Um anel de condução que espalha, vamos dizer assim, a organização de maneira circular, regular no caule da planta, expondo os vasos floemáticos para o exterior e os vasos xilemáticos para o interior. Então, todo o xilema está no centro, todo o floema está no lado externo. Organização, tá? As dicotiledôneas são mais organizadas quanto à distribuição dos seus vasos no caule. Por exemplo, as raízes também é uma outra maneira de se verificar. Não precisa sair cortando plantas, né? Tu pode pegar uma raiz e observar ela. No caso da cebola, é a mais clássica de todas, a raiz da cebola, né? Chamada raiz fasciculada ou em cabeleira, tá? Sem um eixo principal, sem um axis principal, axis, eixo, né? Axis, que é encontrado, por exemplo, na dicotiledônia. Axis vem de eixo, é axial, tá? Pivotante também é um termo que pode aparecer, tá? Raízes em cabeleira na monocotiledônia, axial ou pivotante em plantas dicotiledôneas. E uma das clássicas também é quanto à distribuição das folhas. Folhas essas organizadas em forma de flor. Eu estou insistindo já há algum tempo falando sobre folhas organizadas em flor. Porque, na verdade, pessoal, a flor ela é uma modificação foliar para a atração reprodutiva. Então, as flores de uma monocotiledônia, ela tem o chamado diagrama floral, uma fórmula floral, que ela é trímera. Trímera. Meros partes, três partes. Então, ela tem uma, duas, três pétalas ou múltiplas dessas três. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, nota que aqui eu tenho uma flor que ela oferece dupla trímera, ok? Duas vezes a fórmula básica de uma monocotiledônia, que é de 3 pétalas, 6. Tu observa aqui na dicotiledônia. A flor da dicotiledônia, ela pode ser de dois tipos, tetrâmera ou pentâmera. Tetra, 4, penta, 5. O que? Pétalas, ok? Essa organização também pode ter múltiplos. 4, 8, 12, 5, 10, 15, tá? Então depende muito da flor. E os exemplos clássicos aqui na monocotiledônia, uma bananeira, tem a cana-de-açúcar, tem o milho, tá? O brinco de princesa nas dicotiledôneas aqui, né? Gerando frutos que até muitas vezes nem são tão chamativos assim, nem podem ser comidos muitas vezes. Nem todos os frutos são comestíveis, tá?
Vamos entender então um pouco essa parte da fanerogamia, vamos dizer assim, a estrutura da planta angiosperma, quanto à sua atração, aquele grande diferencial que tem das gimnospermas. O grande plus que deu para que o grupo se espalhasse. Observando uma flor, pessoal, a gente corta ela, né, nessa imagem e a gente observa algumas estruturas que talvez tu nunca tenha observado. A planta, normalmente, quando oferece uma flor, ela tem partes que são, obviamente, atrativas, que é o caso das pétalas, partes de sustentação, as partes que são reprodutoras, sendo ela uma planta monóica, né? Uma planta que é hermafrodita, ela pode ter partes masculinas e parte feminina, tá? Mas sempre com o intuito de atrair polinizadores. E a flor tem a intenção também de proteger as estruturas sexuais, que são essas aqui que acabei de falar para ti. As partes masculinas, que eu já vou nominar todas, e as partes masculinas, tá? Vamos começar observando como um todo, tá? Bom, eu tenho a estrutura que a gente chama a estrutura de sustentação. Nós temos aqui o pedúnculo, né? E que na base desse pedúnculo foliar nós temos o chamado receptáculo floral. Receptáculo floral. Essa parte de baixo aqui, o receptáculo, ela guarda a estrutura da reprodução dessa flor. É aquilo que tu conhece por botão de flor, que muitas vezes tu vê, mas está aqui nascendo um botãozinho de uma flor. Está se desenvolvendo o receptáculo floral para abrir em uma estrutura reprodutiva, tá? Bom, o receptáculo floral, ele é guarnecido, guardado, protegido por folhas que são primordiais, folhas primárias, que a gente chama de sépala. Olha o nome, sépala, tá aqui ela, ó, tá? As sépalas. As sépalas formam na volta desse botãozinho aquilo que nós chamamos de cálice. Cálice, bem como da bebida, né? Bem do vinho, cálice, tá? É um cálice. Então ele vai, tenta te lembrar de um botãozinho de uma flor, ele vai proteger no formato de um cálice, né? Tudo que está lá dentro. Cálice é o conjunto de sépalas, aquelas folhinhas mais verdes que ficam na volta da flor. Quando a flor vai abrir, as sépalas se abrem, o cálice se abre, ele vai expor as chamadas pétalas, que são normalmente coloridas. Aí as cores variadas, tá? O conjunto de pétalas nós chamamos de corola, ok? Corola é um nome em latim para coroa, tá bem? Coroa, corola, coroa, tá? Coroa que mostra toda a beleza, né? Brilho, chama a atenção, tá? Se destaca do restante da planta, né? Não foi à toa que esse nome em latim foi concebido para essa estrutura floral da planta, né? Para te chamar atenção. Te chama atenção quando uma planta está florida. Ela se destaca do restante verde, cheio de cloroplastos, né? E ela fica chamando a atenção dos polinizadores. Então a corola, ela é o responsável, normalmente, porque pode haver exceções, normalmente a corola, ela é a coroa de pétalas que é responsável por chamar a atenção dos polinizadores. Vamos para as estruturas reprodutivas. Os chamados gineceu e androceu. Gineceu é o conjunto de pístilos. Está aqui, ó. Pístilo. Pístilo é todo esse jarro que está aqui, ó. Parece um jarro, né? Olha aqui, ó, essa coisinha verde cortada ao meio aqui, ó. Isso aqui é a parte feminina da planta, tá? A parte feminina. Gineceu, conjunto de pístilos. Isso aqui é um pístilo, pessoal. Quando tem um, quer dizer que ele é mono. 2, duplo. 3, 4, múltiplos disso, varia, tá certo? Então pode variar de planta para planta, depende. Mas, tendo ele um conjunto, são chamados de gineceu.
O gineceu pode ser um? Pode, ele pode ser um só, tá? Gineceu é a parte feminina. Lembra do ginecologista? É uma analogia com os animais, né? O Homo sapiens. O ginecologista, né? Gineceu, conjunto de estruturas femininas. E o androceu, né? Andros, homem, masculino, o conjunto de estames. O estame é por onde é produzido, ó, prolongamento, produzido aqui em cima o grão de pólen. Neste caso, essa flor é uma flor que é monóica, uma flor hermafrodita. É uma flor que normalmente ela pode produzir pólen e ser fecundada por outros grãos de pólen. Nisso terá que haver uma estratégia. Para quê? Para evitar aquilo que tu talvez já venha à tua mente. Se eu tenho parte masculina e tenho parte feminina na mesma flor, o que pode acontecer? A autofecundação. Isso não é lá muito bom para a variabilidade genética. Mas aí as plantas têm estratégias, que eu vou talvez falar aí mais à frente, né? Talvez não, vou falar mais à frente, né? Que é a maturação da parte feminina primeiro do que a parte masculina, ou o contrário, a parte masculina maturando primeiro do que a feminina, tá? Bom, vamos à frente. Vamos entender um pouquinho das flores, falar um pouquinho sobre elas, nessa flor muito bonita, né? Uma flor que chama muito atenção, presta bem atenção, olha como ela chama a atenção, se destaca, né? Por isso chama-se fanerógama, né? Uma planta que se destaca a sua estrutura reprodutiva, né? Então aqui nós temos o carpelo, também chamado de gineceu, a parte carpelo também é chamada parte reprodutora, né? Os estames masculinos aqui em azul, as pétalas, as sépalas aqui não estão aparecendo, tá? Mas aqui nesse chamado diagrama floral, quando a gente corta aqui a plantinha na base do receptáculo floral, a gente pode observar exatamente isso daqui, tá? Então aqui em amarelo, olha aqui, ó, fazendo menção ao carpelo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ovários, tá? Com uma única entrada, e 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, tá? Aqui, então quer dizer que se é 5, ela é uma dicotiledônia, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se não errei a conta, estames, tá? Parte masculina. A quaresmeira é o exemplo aqui dado, tá? Então, o que é isso aqui na botânica a gente chama de diagrama floral, só para te exemplificar, tudo bem? Bom, temos outras, ó, bom, aqui vem a legenda agora, que te mostra, né, o carpelo com suas divisões, as pétalas e as sépalas. Se tu pegar, por exemplo, o brinco de princesa, uma outra flor muito comum, né, em jardins, ela também pode ser dividida nesse diagrama floral. Aqui, ó, nós temos uma planta que tem as suas sépalas bem evidentes, né, ela forma botão, né, tá aqui a sépala, né, onde aqui está embaixo o receptáculo floral, a base dela aqui dentro é escondida, que é a base do ovário, que é único, olha aqui, ó, único, tá? 1, 2, 3, 4 pétalas, 4 sépalas, tá? É o diagrama floral desta planta, tá certo? Os estames ali divididos em 3, 6, 8. Então tem 2 estames para cada pétala, tá? Só para vocês observarem como é que a gente mostra isso, né, na botânica, quanto falar de dicotiledônia e monocotiledônia, e aqui o exemplo da monocotiledônia, tá? O lírio, uma flor muito comum, uma flor que é presenteada, né, muitas vezes aí, ó, 1, 2, 3 ovários divididinhos aqui, ó, 3 ovários com uma única entrada, olha aqui, ó, aqui o polinizador vai chegar para tentar conseguir a recompensa, que é o néctar, né? Um beija-flor, uma vespa, né? Tentar conseguir o néctar e vai levar o grão de pólen, né? De uma outra flor para cá. Nota a diferença da altura existente, é uma coisa que eu vou chamar a atenção agora, e vou voltar no brinco de princesa para tu ver isso. A diferença de altura do carpelo, né, da parte feminina aqui, ó, para os estames masculinos. Essa altura muito maior aqui, ó, é para justamente tentar evitar com que haja a autopolinização, tá? Olha só o brinco de princesa. Olha a altura aqui do carpelo feminino e o estame masculino. Isso aqui evita com que o grão de pólen faça isso daqui,
né? Salt, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, tá ali as sépalas bem evidentes, isso aqui é uma monocotiledônia, chamando a atenção, né? Flores trímeras, e mostrando carpelos e estames aqui bem evidentes. Bom, vamos olhar um estame, como é que ele é, né? Onde sai o grão de pólen, de linhas gerais, tá? Ele é um conjunto de urnas, que são análogos aos testículos dos animais, tá? É a partir de um estame que é formado, olha só, dentro da antera, é formado, olha ali dentro, vou fazer um cortezinho aqui, vamos fazer um corte atravessado aqui nessa antera, e vamos ver aqui, ó, aqui está o filete, perdão, e aqui dentro estão as chamadas células generadoras, tá? Aqui essa partinha mais escura aqui é um vaso de condução, um conjunto de vasos de condução xilema e floema juntos. Aqui dentro são células já prontas para a reprodução. São os grãos de pólen que ficam alojados num receptáculo, numa estrutura pequenininha dentro da antera. Ora, o que faz então com que esse grão de pólen saia de dentro da chamada loja, onde ele fica alojado? É quando seca essa estrutura aqui na volta, para de ser fornecido nutriente, e tu sabe, quando um tecido vegetal ele para de receber nutriente, ele fica escuro, ele começa a ficar seco. Quando seca, o pessoal pega uma folha seca no outono, tu vai ver, ela se quebra. Então essa parte é quando vem o polinizador sentindo o cheiro, ele bate aqui nessa estrutura da antera e quebra muitas dessas partezinhas que seguram o grão de pólen aqui dentro. E como o grão de pólen já tem no seu desenho arquitetônico pequenas projeções que se grudam nas cerdas dos insetos, por exemplo, saem grudados nesses insetos e são levados a outras flores, tá? No ovário, na parte feminina, eles ficam grudados na parte interna, né? A célula feminina fica grudada na parte interna deste ovário, que pode ser único, né, com 2 óvulos, né? E pode ser dividido, tá? Por exemplo, o caso do tomate, né, multicarpelar, tu corta um tomate e observa ele tem multicarpelos, tá? Ou seja, ele tem aquelas divisões no seu interior, né, que apresenta várias sementezinhas, um em cada ponta. Essas aqui ela é a representação, pessoal, do que é o ovário da flor do tomate, tá? Bom, vamos falar então dessa flor e dessa polinização? Como é que ela se dá? Bom, toda a intenção da polinização é fazer com que haja a passagem, esse cartoon aqui, né, está querendo dizer isso, a passagem de material genético masculino para o feminino, no caso das angiospermas, das mais variadas formas possíveis. Aqui está vamos dizer assim, facilitador do processo há alguns milhões de anos. Mais ou menos aí 130, 140 milhões de anos, o auge da classe insecta, né, se deu e vem coevoluindo com as flores. Quando eu digo coevoluindo, é o seguinte, pessoal, vamos entender um pouco o que é coevolução. Essa coevolução é quando um indivíduo força a seleção do outro e vice-versa. Ou seja, as angiospermas, elas oferecem néctar para quem pode pegar. É selecionado o grupo de insetos que pode pegar o néctar. Quem não consegue pegar, não é selecionado, né? Então, a recompensa, ela se faz pela seleção dos organismos. Muito acontece também com as angiospermas se ela oferecer a recompensa certa para quem vai buscar o grão de pólen, sem saber que muitas vezes está buscando o grão de pólen. Para quem não sabe, o grão de pólen, ele também pode ser comestível para muitos insetos, muitos animais, tá? No caso de morcegos, por exemplo. Bom, vamos direto ao assunto. Vamos lá. A polinização, então, como eu tinha falado para ti, a passagem do grão de pólen, a parte masculina, para a parte feminina. Mas vamos ser bem francos. Existe a possibilidade de uma autopolinização? Sim, existe, tá? É a última cartada que dá uma flor, uma planta,
para tentar fazer com que haja reprodução. Mas vamos pensar assim, tá, mas aí eu estou gerando indivíduos iguais. Não, não estás. Pensa na planta adulta, uma planta qualquer que tu queiras, tá? Um limoeiro, uma laranjeira, tá? Toda essa planta que tu estás enxergando, o adulto é um esporófito, ela é 2N. Quando ela forma uma flor, que a flor é 2N, ela vai formar células reproduzíveis, né? Fecundáveis, que são haploides, tá? Para fazer célula haploide, eu tenho que passar pela meiose. Meiose já tem uma pequena variabilidade genética, chamada crossing over. No caso de uma flor hermafrodita, como essa daqui, se, e somente se, ela não conseguir fazer com que haja um polinizador para tentar fazer com que haja a variabilidade genética da sua espécie, ela lança a sorte, é muito aleatório, lança a sorte a possibilidade de fazer uma autofecundação, fazendo a maturação da parte feminina junto com a parte masculina, tá? Não é a preferência das angiospermas. A preferência é usar a polinização cruzada, ou seja, fazer com que uma parte masculina vá ao encontro da feminina, mesmo que as flores sejam hermafroditas. E aí vai ao encontro daquilo que tinha preconizado antes, que eu tinha dito, que às vezes matura a feminina antes do que a masculina e vice-versa. A polinização cruzada é a maior ferramenta das angiospermas para fazer a reprodução. Bom, se a gente está tentando promover a maior variabilidade genética possível, quais são os mecanismos que impedem com que isso se fortaleça, essa autofecundação? A chamada autoesterilidade. Ou seja, o grão de pólen não entra na própria estrutura feminina da planta. Ou seja, ele não consegue produzir um grão de pólen que passe por aquele tipo de carpelo da mesma planta. Tá? Isso é uma grande de uma estratégia, vamos dizer assim, seletiva, que muitas plantas conseguiram desenvolver ao longo do tempo. A mais comum, a dicogamia, consiste no amadurecimento dos órgãos reprodutores em épocas diferentes. Já tinha mencionado isso. Pode ser do órgão masculino, o que chama-se protandria, ou protoginia, com dedo feminino, tá certo? Dioicia, o aparecimento de indivíduos com sexos separados, uma planta que só produz flores macho e uma planta que só produz flores fêmeas. Aí vem a necessidade exclusiva de um polinizador. Precisa do polinizador e que a atitude do polinizador, muitas vezes animal, seja efetiva, tá? E a heterostilia, a ocorrência nas flores, tá? De estames com filetes curtos e estiletes longos, tá? Ou seja, os filetes das flores são curtos, né? E os estiletes da parte feminina longos, maiores, como acontece no brinco de princesa. Então a parte feminina muito alta e a parte masculina mais baixa, o estame, né? A parte feminina, masculina, perdão, mais baixa, tá? E a ercogamia, essa aqui é a mais, talvez vamos dizer assim, a mais bizarra possível. É quando a planta força com que haja uma barreira física. Por exemplo, a presença de uma pétala que separa o androceu do gineceu. Androceu, o conjunto de estames masculinos, do gineceu, dos estiletes femininos, tá? Ou seja, a presença de uma pétala que separa uma e outra, tá bem? São os clássicos tipos de reprodução, de mecanismos para se evitar a autopolinização. Essa polinização, pessoal, as mais comuns, polinização feitas por indivíduos do reino animal. Os mamíferos vieram e participam, surgiram logo após a queda do reino, vamos chamar assim, dos dinossauros, né?
e junto com o reino dos dinossauros, também caiu muito a diversidade das gimnospermas naquela altura, e as angiospermas conseguiram se fixar, conseguiram ganhar espaço. Não quer dizer que as gimnospermas se extinguiram, pelo contrário, muitas morreram, óbvio, não é? Mas a queda do grupo dos dinossauros, também coincidentemente com a queda da diversidade das gimnospermas, favoreceu o surgimento dos, respectivamente, mamíferos e angiospermas. Insetos sempre existiram, sempre entendo de que, né, foram sempre presentes, mesmo na época dos dinossauros, tá? E eles eram indivíduos que se nutriam normalmente de organismos que podiam ser facilmente consumíveis, como indivíduos herbívoros, né, aquáticos e etc. Os insetos conseguiram aumentar a sua diversidade no processo coevolutivo com as angiospermas. Tá? E as aves, beija-flores, por exemplo, que são muito presentes, né, nas flores, por visitar buscando a recompensa do néctar. Tá? Os atrativos para esses seres, esses animais, né, em geral, é a cor. Cada animal, cada grupo animal enxerga a cor da planta de uma maneira diferente. O comprimento de onda que tu vai ver na ótica é diferente, tá? Quando estudar física, tá? A cor para um inseto, uma abelha, uma apis mellifera, a abelha que produz, a ordinária abelha que produz o mel, é diferente do que um beija-flor enxerga. O odor que uma vespa sente é diferente do odor que uma beija-flor ou um morcego, por exemplo, percebe. Os odores são sinais químicos, muitas vezes específicos para os organismos. Então, uma planta ela oferece o odor para um determinado tipo de polinizador, que o outro não sente. Isso chama-se coevolução. O tamanho também é um fator bastante proeminente e a hora da abertura dessa flor, tá certo? As recompensas são o néctar e o pólen, que são comestíveis. Se a flor não for atraente, existem flores que não são atraentes? Muitas, tá? Formam-se aqueles conjuntos habitacionais, como eu brinco bastante, as chamadas reuniões de flores, ou também o nome técnico certo é a inflorescência, tá? A lantana, por exemplo, aqui estão as flores, olha aqui, ó, são todas elas, aqui a parte reproduzível, né? E aqui são as pétalas que se organizam para chamar a atenção do polinizador. Sibipuruna, tá? Sibipiruna, perdão, o barba-timão, olha aqui, ó, tudo conjuntos de flores, tá? Atrativos. Outro muito comum é o girassol, tá? Que nós vamos ver mais à frente. As flores, como o copo de leite, o antúrio, o bico de papagaio, são todas plantas que se utilizam de uma folha, olha aqui, modificada, para fazer um anteparo, né? Visível, colorido, olha aqui, ó. Aqui estão as flores do antúrio. Nada chamativo, né? E essa folha, olha aqui, folha, faz o papel de anteparo para chamar a atenção na cor. Na cor. A mesma coisa acontece com o copo de leite, tá? Inflorescências petaloides, as margaridas, né? Os girassóis, olha aqui. Isso aqui são as flores do girassol, daqui dentro. Mas elas são muito sem graça. E o girassol abriu uma estratégia de fazer flores petaloides estéreis que possam chamar atenção para este conjunto aqui. E aí vão os polinizadores visitá-lo, tá? Aqui nós temos aqui então só para mostrar para vocês os tipos de polinização que são cruzadas. A anemófila, feita pelo vento, a entomófila, feita pelos insetos, a ornitófila, feita pelas aves, quiropterófila, pelo morcego, e hidrófila pela água, tá? Os mais comuns, o vento, a anemófila, entomófila e a ornitófila, tá? São as três principais. Cana-de-açúcar, trigo e grama, por exemplo, aqui estão as sementinhas, olha aqui, ó, são os mais comuns tipos
de vegetais que utilizam o vento anemófila como forma de dispersão para o grão de pólen. Pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Bons estudos!